Hare Krishna, bom dia a todos, espero que esteja tudo certo aqui. Não dá para saber porque tem que esperar alguém entrar na live, né, e falar alguma coisa. Bem, enquanto o pessoal vai entrando na live, vou cantar um pouquinho, né, para dar tempo do pessoal chegar. Jaya Rama Kunja Bihari Jaya Rama Madhava Kunja Bihari Gopinama Vamava Girivaradhari Jaya Gopijana Vamava Girivaradhari Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari. Hare Krishna, bom dia a todos. Só um minutinho, pessoal, vou só ajustar aqui o ventilador porque tá ruim? Tá bem quente, tá botando pra cima, tá no mínimo. Vamos lá, pessoal. Já estou voltando aí, já estou voltando. Ufa, agora vai. Então, bom dia a todos, Hare Krishna. Quero antes de mais nada agradecer aqui o convite da ISKCON Rio de Janeiro, na pessoa do Prabhu Paravioma, Prabhu Harinata também, toda a administração, por ter me convidado, né? Agradeço por ter me convidado para fazer essa leitura aqui do Srimad Bhagavatam, a oportunidade de eu estar me purificando aqui nessa leitura junto com vocês, tá? Só um minutinho, pessoal, preciso fechar uma porta aqui, tá? Aí o silêncio é agradecido. Perdão, pessoal, o dia está pegando fogo, já começa com tudo, né? Assim é o dia a dia no templo. Então, agradeço essa oportunidade de estar aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Sri Chaitanya Das, sou discípulo de Chandramukha Swami e sou residente, faço parte da administração aqui do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. E para quem me conhece, eu também continuo sendo Sri Chaitanya Das, discípulo de Chandramukha Swami, residente e parte da administração do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Bem, seguindo aqui nossa leitura, né, a leitura que a ISKCON Rio de Janeiro está fazendo do Srimad Bhagavatam, inclusive aproveito também para parabenizar, né, que desde a pandemia a ISKCON está fazendo, a ISKCON do Rio está fazendo a leitura regular do Bhagavatam, né, já até ultrapassou a gente aqui do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, nós estamos no mesmo canto, mas vocês estão alguns capítulos à frente. Então, estamos lendo aqui do canto 3, do capítulo 28, Instruções de Kapila. Hoje é o último verso. Hoje é o verso número 44. Vamos finalizar o capítulo. Então, sem mais delongas, já passou 5 minutos, né, para a gente dar a margem de erro, assim, né, a tolerância para o pessoal entrar na live. Então, vamos ler aqui o verso. Mas antes, como sempre, vamos entoar um mantra para reverenciar a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo, que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, vocês podem repetir de onde vocês estiverem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narana Namaskritam Narachariva Narottam Devim Saravatim Santato Jayam Udira. Krishna, bom dia. Murali, Manohara, bom dia. Otávio, Hare Krishna. Então vamos ler aqui canto 3, capítulo 28, verso 44, lendo aqui do sânscrito. Tasmadimam swam prakartim daivim sada sadatmikam durvibhavyam parabhavya swaruperna vatir kate. Tasmat, assim, imam, esta swam própria prakartim, energia material, daivim,
divina, Sat Asat Atmikam, consistindo em causa e efeito. Durvibhavyam, difícil de ser entendida. Parabhavya, após conquistar. Swarupena, na posição autorrealizada. Avatishthate, permanece. Tradução: assim o yogi pode situar-se na posição autorrealizada após conquistar o insuperável encanto de Maya, que se apresenta tanto como a causa quanto como o efeito desta manifestação material e, portanto, é muito difícil de ser entendido. Então vamos ler o significado aqui que foi dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Afirma-se no Bhagavad Gita que o encanto de Maya, que encobre o conhecimento da entidade viva, é insuperável. Lembrei desse verso também. Contudo, quem se rende a Krishna, a suprema personalidade de Deus, pode superar este encanto aparentemente insuperável de Maya. Afirma-se aqui também que a Daivi Prakriti, ou a energia externa do Senhor Supremo, é Durvibhavya, muito difícil de ser entendida e muito difícil de ser superada. Deve-se, no entanto, conquistar este insuperável encanto de Maya, o que é possível pela graça do Senhor, quando Deus se revela à alma rendida. Outra afirmação feita aqui é Swarupena Vatishthate. Swarupa quer dizer que precisamos saber que não somos a alma suprema, mas antes somos partes integrantes da alma suprema. Isso é autorrealização. Pensar falsamente que somos a alma suprema e que somos onipenetrantes não é Swarupa. Isso não é compreensão de nossa verdadeira posição. Nossa verdadeira posição é de partes integrantes. Recomenda-se aqui que permaneçamos nessa posição de verdadeira autorrealização. O Bhagavad Gita define essa compreensão como compreensão de Brahman. Após a compreensão de Brahman, podemos nos ocupar em atividades de Brahman. Perdão? Sai aqui o enquadramento. Enquanto não somos autorrealizados, ocupamos-nos em atividades baseadas na falsa identificação com o corpo. As atividades da compreensão de Brahman começam quando nos situamos em nosso eu verdadeiro. Os filósofos mayavadis dizem que, após a compreensão de Brahman, todas as atividades param, mas realmente não se trata disso. Se a alma é tão ativa em sua condição anormal, existindo sob a cobertura da matéria, como pode alguém negar sua atividade quando ela está livre? Para ilustrar isso, pode-se citar um exemplo. Se um homem adoentado é muito ativo, como pode imaginar que quando ele se curar da doença, ele ficará inativo? Naturalmente, a conclusão é que as atividades de quem se cura, de todas as doenças são puras. Pode ser que se diga que as atividades da compreensão de Brahman são diferentes daquelas da vida condicional, mas isso não elimina a ideia de atividade. O Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 54, dá a seguinte, também lembrei desse verso, seguinte indicação: o serviço devocional começa depois que alguém entende que é Brahman. Madbhatim labate param. Após a compreensão de Brahman, podemos ocupar-nos no serviço devocional ao Senhor. Portanto, o serviço devocional ao Senhor é atividade com compreensão de Brahman. Para aqueles que se ocupam em serviço devocional, não há encanto de Maya e sua situação é inteiramente perfeita. O dever da entidade viva como parte integrante do todo é prestar serviço devocional ao todo. Essa é a perfeição final da vida. E neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, 28º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Instruções do Senhor Kapila sobre a execução de serviço devocional. Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Prabhupada. Então, antes da gente comentar aqui o verso e o significado, vamos pedir as bênçãos e oferecer nossas reverências a todos os devotos Vaishnavas. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências.
Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shmata Bhaktivedanta Swami Namane Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Devacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, vamos reler o verso. Perdão. Assim, o yogi pode situar-se na posição autorrealizada, após conquistar um insuperável encanto de Maya, que se apresenta tanto como a causa quanto como o efeito desta manifestação material e, portanto, é muito difícil de ser entendida. Hare Krishna. Então, aqui, quem está falando esse verso aqui é o senhor Kapila, a Kapila Deva, que é o que a gente chama de Avatara. É quando Deus vem aqui ao mundo material. Perdão, pessoal, eu tenho um toque aqui, tá? Então, como Krishna fala na Bhagavad Gita, no 4º capítulo, de tempos em tempos ele vem aqui para o mundo material, quando há um predomínio da religião e uma queda da religião, ele vem restabelecer a religião, ele vem proteger os seus devotos, ele vem acabar com aqueles que estão causando a irreligião. E quando ele vem, isso é chamado de Avatara. Então aqui está falando sobre o Avatara Kapila Deva, que veio na primeira era. Assim como nós temos 4 estações, nós também temos 4 eras que duram milhares de anos, né? Por exemplo, a era que a gente está dura 482 mil anos, dos quais já se passaram aproximadamente 5 mil. A era anterior o dobro, anterior o triplo, anterior 4 vezes mais. Então aqui está falando desse Avatara de Krishna, Kapila Deva, da primeira era, que inclusive ele é já em outras oportunidades aqui, já falando aqui na Escola de Janeiro, já comentei sobre isso, que ele é um Yuga Avatara, que é quando Deus, próprio Krishna, vem aqui para trazer o método de autorrelação para aquela era específica, para aquela Yuga específica. Então Kapila Deva veio trazer o conhecimento de Yoga, Sankhya Yoga. E então aqui ele está explicando como praticar esse yoga. É interessante porque, já falei isso outras vezes também, porque é semelhante, né, o começo pelo menos, ao yoga que a gente conhece hoje em dia. Só que as pessoas só veem a parte externa, né, a parte das posturas no tapetinho. E aqui Kapila Deva vai muito além disso, né? Passa por yamas e niyamas, né, o controle ético e moral, passa pelas posturas, passa pelo controle da respiração, pranayama, depois vem dharana, dhyana e samadhi, que é a concentração, a meditação e a absorção plena. Sendo que hoje em dia as pessoas meio que perderam, né? Não sei muito bem porquê isso se perdeu. Krishna fala na Bhagavad Gita, né, que às vezes pela ação do tempo o conhecimento se perde. Porque eu penso assim, né, mesmo quando o grande Patanjali, né, compilou lá os Yoga Sutras, já falando também, não diferente do que Kapila Deva falou, ele fala já sobre Ishvara Pranidhana, né, sobre se render ao controlador supremo, se render a Ishvara. Então eu não consigo entender como algumas pessoas hoje em dia praticam yoga assim, destituído da parte filosófica, espiritual, religiosa até, diria, porque não é, né? E a concentração na respiração, a concentração no vazio, a concentração na parede, a concentração na chama de uma vela, quando está muito claro aqui, Kapila Deva descreve muito bem sobre essa concentração em Deus, no nosso coração, que é o Espírito Santo, né? O Paramatma, a alma suprema. Essa é a verdadeira meditação. E uma vez realizando esse Paramatma, né? Essa alma que está dentro de nós, a gente entende também que ele está em tudo. Essa alma suprema que está no meu coração, está no coração de toda entidade viva. Por isso que eu vou ler o verso anterior, tá? Porque o nosso verso de hoje ele começa com Tasmat. Tasmat é portanto. Então ele vai continuar, né? Então são orações. E agora, pessoal? Agora a aula de português vai me faltar aqui minha lembrança. É coordenado ou subordinado? Acho que é subordinada, né? Então eu tenho que ler me corrigir se eu estiver errado, tá? Eu sabia isso agora, faz muito tempo que eu não vejo, pode ser que eu esteja falando bobeira.
mas como são orações que estão interligadas, vamos ler o verso anterior então, já que ele fala portanto e dá a conclusão, vamos ver o que ele falou antes. E o que ele falou no verso anterior foi o seguinte: assim como o fogo se manifesta em diferentes formas de madeira, do mesmo modo, sob diferentes condições dos modos da natureza material, a alma espiritual pura manifesta-se em diferentes corpos. Então, quem está tendo essa compreensão espiritual, entende que dentro do meu coração tem a minha alma e tem a alma suprema, que é Krishna, e dentro do coração de cada um tem também uma alma espiritual e tem a alma de Krishna, que em qualidade não são diferentes. Então, ninguém é diferente de ninguém. Todo mundo tem no seu coração a alma e a alma suprema. Então, isso é muito importante. E aí o verso de hoje vai falar: assim o yogi pode situar-se na posição autorrealizada após conquistar o insuperável encanto de Maya. Isso me lembrou também porque Maya tá relacionado muito ao modo da ignorância também, tamas, né? Porque Maya, essa palavra Maya é justamente ilusão, né? Maya é aquilo que não é. É você olhar uma coisa achando que é uma coisa e na verdade é outra. O que é essa ilusão? Eu olho esse corpo no espelho, eu acho que eu sou esse corpo, que eu nasci em 1984, que eu vou morrer daqui a menos de 100 anos e acabou, né? Isso é ilusão. A ilusão é achar que eu sou uma pessoa, o Francisco é uma pessoa totalmente diferente, e o animal é uma pessoa diferente, e que as plantas são diferentes, e que uns têm alma, outros não têm alma. Isso é ilusão. Tanto que eu lembrei agora no verso do capítulo da Bhagavad Gita, quando Krishna está falando sobre os modos na natureza, e ele fala que conhecimento correto é quando você percebe em diferentes seres, você entende que a mesma alma está ali, né? Apesar de externamente, obviamente, cada um tem um corpo material diferente, mas como qualidade, né? Como qualidade de alma, todos nós somos iguais. Então, por isso fala que conquista um insuperável encanto de Maya, né? Que Maya faz a gente, né, cria esse distanciamento, que se apresenta tanto como a causa como o efeito dessa manifestação material. Portanto, é muito difícil de ser entendida. Sadasada, né? Causa e efeito. É isso, porque é interessante, né? Porque o efeito da natureza material é o que a gente está vendo aqui. Então, ela é o efeito e, de certa forma, ela é a causa também. Porque a natureza material é que permite que tenham diferentes seres, sendo que tem uma causa antes dela também. Aquela coisa assim, a causa do... Eu gosto quando o Prabhupada fala, dá o exemplo assim, que é nas escrituras, de que às vezes você pensa que o escorpião nasce do arroz, porque o escorpião coloca um ovo no arroz e depois quando você vê aquele escorpião saindo do arroz, você acha que o arroz dá origem ao escorpião, mas não é o arroz, porque o escorpião foi lá e deixou o ovo lá. Que nem eu já falei isso algumas vezes, que nem eu lembro, né, na época do colégio, quando a gente estudava ciência ou biologia, a gente estuda lá, sei lá, alguns experimentos científicos. Eu lembro muito bem que tinha algum cientista que fez um experimento, dele deixou assim, tipo assim, no porão da casa dele, um monte de roupa suja, e depois de um tempo ele viu ratos ali, e ele achou que os ratos surgiram da roupa suja, né? Ele achou assim, tá vendo, ó, a vida vem na matéria, se você juntar um monte de roupa, aquilo vai gerar ratos. Mas não é que a roupa suja gera ratos, é porque os ratos são atraídos pela sujeira da roupa suja. Então, aquela coisa, né? Você pode achar assim que a terra dá origem às plantas. Sim, a terra não está de todo incorreto, né? A terra dá origem, né, a diversas plantas, mas tem uma semente que caiu naquela terra, não é a terra sozinha por si só. Então, a natureza material, ela é a causa e o efeito de tudo que existe, né? Tudo que existe é a natureza material e ela é a causa dela mesma. Mas tem uma causa por trás da natureza material, que é a Krishna, né? Hoje mesmo, na leitura do Bhagavad, está aqui no centro do Hare Krishna de Bhakti Yoga, Prabhupada citou isso, né? Que Krishna é Sarva Karana Karana, ele é a causa de todas as causas, ele é Anadi Adi. Krishna não tem começo, mas ele é o começo de tudo. Então a gente sabe que Krishna, né, ele é a origem de tudo, né? Ele é a origem de Vishnu, que seria,
né? Assim, que seria essa expansão de Krishna para a criação do mundo material. E Maya é uma criação de Vishnu, de certa forma, assim, né? Vishnu, na verdade, fecunda Maya com o seu olhar, né? O olhar de Vishnu é que vai trazer para a natureza material as almas, o tempo, os modos da natureza, tudo isso vem a partir do olhar de Vishnu, né? Então fala, é muito difícil de ser entendido, realmente é algo muito complexo, né? E a gente entrando aqui no significado de Prabhupada, eu também já lembrei, quando o verso falou aqui, Dur Vibhavyam, eu já lembrei desse verso da Bhagavad Gita, porque dur, esse sufixo dur, em sânscrito, é que nem em português, duro, difícil. Então eu lembrei um verso muito famoso que Prabhupada, ele cita, né, ele faz referência aqui, que Krishna fala na Bhagavad Gita assim, Daive para aqui, não, Maya, meu Deus, me fugiu o começo agora, Mama Maya Durateya, Mamei Vaia Prapanete, Mayam Hitam Tanakite. Qual a primeira linha? Me fugiu, já essa Dharma, Hare Krishna, reverências. Me fugiu a primeira linha agora, Daive Riesha Gunamai, Mama Maya Durateya, Mamei Vaia Prapanete, Mayam Hitam Tanakite. Que fala, né, esse verso é muito legal, ele revela várias coisas, ele já fala, Daive Riesha Gunamai, ele já fala que Maya é Daivi Riesha, ele fala que é Daivi, é divina, é minha energia divina. Daivi Riesha, Guna Mai, Guna, ela consiste dos três modos: paixão, ignorância e bondade. Mama Maya Durateya, Mama é minha energia. Então ele fala que ele é a origem de Maya, né? Se ele diz que Maya é minha energia, quer dizer que Maya é a energia de Krishna. Então está subjugada a Krishna, né? Se eu falo a minha roupa, eu sou o proprietário da roupa, eu estou acima da roupa, então obviamente Krishna está acima de Maya. Você fala Mama Maya, né? Maya não pode falar Mama Krishna, meu Krishna, porque Krishna, Maya que é de Krishna, né? Ele fala Mama Maya Durateya, dura, de novo, o prefixo dura, Mama Maya, essa minha Maya é Durateya, é muito difícil você superar. Mas ele fala o quê? Mam Eva Ye Prapadante é se render. Mam, quem se rende a mim? Prapada, pada é pé, prapada é assim, você dá passos em direção a Ele. Isso é se render. O que é se render a Cristo? É você dar passos em direção a Ele. Você pode se aproximar, só tem um caminho, mas você pode estar indo para frente ou para trás do caminho. Ou você está se aproximando de Cristo, ou você está se afastando de Cristo, é a única opção. Então ele fala, mas aqueles que estão se rendendo a mim, se aproximando a mim, ele fala, Mayam Etam Tarantite. Eles conseguem superar essa energia de Maya. Então, apesar dessa energia ilusória de Maya ser muito difícil de ser compreendida, ser muito difícil de ser superada, Krishna fala, aqueles que se rendem a mim podem facilmente transpô-la. Que é isso o que Prabhupada fala aqui no significado. Deve-se, no entanto, conquistar esse insuperável encanto de Maya, o que é possível pela graça do Senhor quando Deus se revela a alma rendida. E aí eu gosto daquele exemplo muito didático de que Maya é como se fosse o cão de guarda de Krishna. Porque você imagina, você vai visitar um amigo seu e ele tem um cão de guarda, um cão muito feroz. Quando você chega na casa dele, você toca a campainha, o cachorro vai começar a latir, e se o portão tivesse aberto, você abrisse o portão, provavelmente ele iria te atacar, ia avançar em cima de você. Mas se chega você manda uma mensagem lá para o seu amigo, cheguei aqui, o seu cachorro vai querer me engolir aqui. E o seu amigo chega lá e fala assim, Rex, amigo, E aí depois que ele fala isso, o Rex deixa até você brincar com ele. O Rex que era seu, né, ele estava pronto para te comer, vamos dizer assim, para atacar, uma vez que o dono falou, ele é tranquilo, Rex. Aí ele vai e ele vira amigo, você dá a mão para ele cheirar, ele cheira, ele lama, você faz carinho na cabeça dele, ele deita de barriga para cima e tudo. E Maya do mesmo jeito, né? Maya está aqui, eu lembro de uma aula de Prabhupada que ele fala assim, que Maya está aqui para ver se a gente só está querendo perturbar Krishna. Então Maya vai fazer o teste, vai ver, se você só está querendo perturbar Krishna, eu vou causar empecilho para você. Agora se Maya vê, não, esse aqui é um devoto de Krishna, esse é amigo do meu amo, é amigo do meu Senhor, é como um cachorro. Aí Maya não tem problema. Qual o problema de Maya? Maya não tem problema nenhum. Maya é serva de Krishna. Maya está aqui para fazer o serviço dela. O serviço dela é esse.
Mas, na verdade, Krishna faz uma definição para o Sr. Brahma de Maya, que ele é o seguinte: Krishna fala assim: tudo aquilo que parece ter uma existência separada de mim, saiba que isso é Maya. Pronto, é isso. Se você não está vendo Krishna nas coisas, você está em Maya. Se acontece alguma coisa, você fala assim: ah, pai, por que aconteceu isso? Olha, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu caí, quebrei a perna. Como é que acontece uma coisa disso? Aí você está em Maya. Você acha que isso está separado de Krishna? Você não acha que Krishna tem uma ação naquilo ali? Ele está te protegendo, você ter morrido, você tem que agradecer que você só machucou a perna, entendeu? Então é isso, o devoto vê tudo interligado com Krishna, tudo que está acontecendo, ele vê que Krishna está agindo, ele agradece pelo que acontece de bom, ele agradece por aquilo que parece ser ruim, mas ele entende que é bom, é só ele que não está entendendo o que é aquilo, então pronto, então não tem problema, é só ele ver tudo conectado com Krishna. Então, para o devoto não tem questão de Maya. Maya é tranquila para o devoto. E aí, Prabhupada fala esse outro termo muito legal que fala Svarupena Vatistate. Vatistate é você se situar, não é isso? Avatistate, permanecer, stita, stita, que nem estar, stita, estável. Avatistate, ele permanece estável no que? Svarupena. Swa é sua, nem sua em português. Sua, rupena, rupa é forma. Então ele está estabelecido, está falando do yoga autorrealizado, ele está estabelecido na sua swarupa, na sua forma própria, na sua própria forma. Qual é a nossa própria forma? Isso aí, Chaitanya vai responder, ele fala Jivera Swarupa Raya Krishneira Nityadasa. Jivera Swarupa Raya Krishneira Nityadasa. Diva significa alma. Jivera Swarupa. Qual é a forma da alma? Qual é a forma original da alma? Krishneira Nityadasa. Krishneira, de Krishna. Nitya, eterna. Dasa, servo. A forma original da alma é ser um servo eterno de Krishna. Pronto. Então ele fala, aquele yoga que é autorrealizado, ele está estabelecido, ele está fixo na sua Swarupa, que é, ele entende que ele é um servo eterno de Krishna. É isso que o Prabhupada fala aqui, ó. Swarupena Vatistate. Swarupa quer dizer que precisamos saber que não somos a alma suprema, mas antes somos partes integrantes da alma suprema. Isso é autorrealização. Isso é muito importante, porque tem Prabhupada, no Pranama de Prabhupada a gente fala Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarini. O que é Nirvishesha? Nirvishesha é o impersonalismo. Nirvishesha, negação, você acha que não tem diferenciação, é tudo igual. Ah, Deus e eu somos iguais, depois eu vou me fundir em Deus, Deus é só uma energia, eu vou fazer parte da energia de Deus. Você está se confundindo com a alma suprema. Você não é a alma suprema. A alma suprema, você é servo da alma suprema. Isso é um perigo. Por isso que o Prabhupada veio trazer isso, e o pranama de vários acharyas vai falar sobre isso. Vários acharyas vão lutar contra o impersonalismo. E as pessoas às vezes não entendem, falam assim, mas por que vocês falam tanto? Vocês falam mal do impersonalismo, porque é um perigo. O impersonalismo é muito perigoso. Por quê? Porque a gente tem que entender que a gente é uma alma. Se eu acho que eu sou Deus, ou que Deus é só uma energia, quem que eu vou servir? Se eu sou Deus, eu vou cair no mesmo problema que me mantém aqui no mundo material. Uma vez que você acha que eu e Deus somos um, não existe um servo e um senhor. Para existir um servo e um senhor tem que ter dois, um que serve e outro que é servido. Se eu acho que eu sou igual a Deus, ou que Deus é só uma energia, quem que está servindo uma energia? Ninguém está servindo uma energia. Como é que você tem uma relação com uma energia? Ninguém tem uma relação com uma energia. Eu sou amigo da energia, a energia é minha amiga. Não tem, não existe isso. Então isso é muito problemático, porque essa concepção de que Deus é só uma energia, ou de que no final das contas... Dá uma olhada para mim, Francisco, por favor. Vê lá o que é, pergunta lá o que é. Eu acho que pode abrir. Então essa compreensão é incorreta, na verdade, é incompleta e é muito problemática, porque vai fazer com que a gente se mantenha aqui em Maya, no mundo material, achando, né, que eu estou aqui para explorar, que eu posso explorar, ou achando que eu sou, né? Deus é uma energia, eu sou uma energia, então eu sou Deus. Isso é muito problemático, né? Aqui fala nossa verdadeira posição de partes integrantes. E eu lembrei também, Krishna fala, né? Também
na Bhagavad Gita, Mama Eva Amsha Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Fala, Mama Eva Amsha Jiva Loke. As divas são Amsha. Amsha é uma parte, é um fragmento. Jiva Bhuta Sanatana. Sanatana. Eternamente. Sanatana. Elas são eternamente Mama Eva Amsha Jiva Loke. Elas são eternamente minhas partes fragmentadas. Não é que, mas agora a gente está fragmentado, cada um tem uma existência separada, mas quando a gente morrer, vai todo mundo, nós somos um, vamos ser um, numa sopa cósmica da energia divina. Não. Jiva Bhuta Sanatana, Mama Eva Amsha Jiva Loke. Sempre, somos sempre partes fragmentadas de Krishna. Nunca vamos nos fundir a Krishna. Somos sempre servos de Krishna. Krishneira Nitya, Nitya é sempre. Krishneira Nitya Dasa. Sempre servos de Krishna, tá? Então, essa é a verdadeira autocompreensão. O que mais? E aí Prabhupada quebra essa compreensão de Brahman, que pode achar que, Brahman, compreensão de Brahman, eu sou Deus, né? Negativo, e Brahman, né, não tem mais atividade, negativo. E Krishna cita, e Prabhupada cita a Bhagavad Gita. O que a Bhagavad Gita fala no capítulo 18? Fala. Vamos lá, Brahma, me ajuda aqui no verso, um verso tão famoso agora. Nashotyati nakanchati samasaveshu bhuteshu mabatim lavate param. Estou sempre perdendo a primeira linha agora. Me ajuda aí, Sanatana. A primeira linha é do mabatim lavate param, é do 1854. Brahma, que fala, aquele que está situado no Brahman. Brahma Bhuta Prasanatma Nashotyati Nakanchati Samasaveshu Bhuteshu Mabatim Lavate Param. Ele fala Brahma Bhuta Prasanatma, aquele que está estabelecido no Brahman, aquele que compreendeu o Brahman. Primeiro, ele dá as características. Quais as características de quem compreendeu o Brahman? O que é Brahman? Espiritual. Que eu sou espiritual, eu sou uma alma. Compreender que eu sou uma alma não é só compreender que eu sou uma alma, é compreender que eu sou uma alma, compreender que as outras entidades vivas também têm uma alma separada da minha, é compreender que Deus é uma alma, mas ele é para Brahman, ele é a alma suprema, e eu tenho uma relação eterna com ela. Essa é a compreensão de Brahman completa. Isso é uma compreensão não é completa. Se eu só entendo, eu sou uma alma, e estou agindo como o corpo, isso não é compreensão. Compreensão é Sambandha Bidei Prayodhana. Primeira compreensão, Sambandha, eu sou uma alma, Krishna é a alma suprema, Krishna me criou e criou essa natureza material, tenho uma relação eterna com ele. Abhideya, uma vez que eu tenho essa compreensão, o que é que eu vou fazer com essa informação? Eu vou restabelecer o relacionamento com ele. Serviço devocional. Prayodhana, qual é a meta se eu fizer isso? Prema Bhakti. Se eu fizer isso, eu vou alcançar o amor puro por Deus. Então, olha só. Brahma Bhuta, aquele que está situado, compreendeu o Brahman, primeira característica. Prasanatma. Prasana, prasada, satisfeito, Atma, na sua alma, está satisfeito dentro de si mesmo. Ele está satisfeito, ele que é autorrealizado, está satisfeito. Nashotyati, ele não se lamenta por nada que aconteceu no passado. Nakankshyati, ele não está ansiando por nada do futuro. Sama Sarveshu Bhuteshu, lembra que a gente começou lendo o verso anterior, que fala que ele reconhece a alma dentro de cada ser? Sama Sarveshu Bhuteshu, Sama, que nem do inglês same, igual. Sarveshu Bhuteshu, todos os seres são iguais, ele vê com igualdade todos os seres. E aí, Mabatim Labate Param, Mabati, e aí Labate, e ele alcança Bhakti. A partir daí, ele presta serviço devocional. Não é que ele entende Brahman, eu sou uma alma, sou parte eterna de Krishna, e pronto, aí ele não tem mais atividade. Não, aí que começa, aí que ele vai começar a fazer serviço devocional. Então, Prabhupada está aqui combatendo, né, essa filosofia Mayavadi, que fala que quando você compreende que você é Brahman, aí acaba as atividades. Pelo contrário, aí que começa. E aí Prabhupada dá esse exemplo que eu gosto muito de dar, que é, imagina, o corpo é morto, esse corpo aqui é morto, ele está falando, está se mexendo porque tem uma alma dentro dele. Se sair a alma de dentro desse corpo agora, esse corpo vai parar de se mexer e vai parar de falar no mesmo instante. Então, ou seja, se o que está dando atividade para o corpo é a alma, como que eu posso achar que quando a alma está livre isso aqui está me prendendo, eu estou preso dentro do corpo. Quando eu estou livre dessa roupa que é o corpo,
a alma vai parar a atividade. Se o corpo só é ativo porque a alma está dentro dela, não faz sentido eu achar que a alma sai do corpo e ela fica inativa. Para dar esse exemplo aqui, é como a pessoa mesmo doente, ela é ativa. Aí você acha que quando ela está sadia, ela vai ficar inativa? Não faz sentido. Imagina, se mesmo apesar da doença ela é ativa, mesma coisa a alma. Apesar do corpo ser tão grosseiro, cheio de limitações, a alma ainda consegue se expressar e ser ativa. Como é que eu posso achar que sem a limitação do corpo ela vai perder a atividade dela? Não faz nenhum sentido. Então, não faz nenhum sentido esse argumento Mayavadi de que depois da compreensão de Brahman não tem atividade, que a alma é inerte, né? A alma não tem atividade. Isso tem zero sentido, né? E Prabhupada fala, pode ser que se diga que as atividades da compreensão de Brahman são diferentes daquelas da vida condicional, mas não elimina a ideia de atividade. Com certeza é diferente, porque a atividade, quando você está condicionado, você age com desejo, age através do karma, você age desejoso do fruto das atividades. E uma vez que você está em Brahman, você age, Mabatim Labate Paran, você age com serviço devocional. Você não está querendo saber do fruto das atividades, você age e você oferece para Krishna. E deixa para Krishna o resultado das suas atividades, né? Então, muito interessante aqui, Prabhupada, né, acaba com esse argumento impersonalista. E aí ele finaliza, né? Após compreender Brahman, podemos ocupar-nos no serviço devocional ao Senhor. Portanto, serviço devocional ao Senhor, perdão, é atividade com compreensão de Brahman. Para aqueles que se ocupam, que eu falei, né, em serviço devocional, não há encanto de Maya. E essa situação é inteiramente perfeita. O dever da entidade viva, como parte integrante do todo, é prestar serviço devocional ao todo. Esta é a perfeição final da vida. Então é isso, a gente tem que entender que nós somos partes. E o que a parte faz, a parte participa. Se a parte ela se destoa do todo, ela morre. É a mão. A mão está aqui para servir o corpo. A mão existe para pegar o alimento, colocar na boca, a boca mastiga, leva para o estômago dá, né, alimenta todo o corpo. Se a mão quiser agir independente do corpo, ela vai morrer. Se ela quiser, ela vai pegar a banana e vai ficar esmagando a banana, achando que está comendo aqui, e vai ficar esmagando o arroz, o feijão, ela vai terminar morrendo, porque ela não está participando, ela não está sendo a parte do todo. A parte ela tem que servir o todo, é a engrenagem do relógio. A engrenagem você coloca no relógio, tudo está funcionando. Você tira a engrenagem, não serve de nada, não adianta nada. Então, quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Essa é a mensagem final. Tá bom, já passei aqui. Eu gosto de falar durante meia hora. Já passou 40 minutos, então eu vou parar aqui. Se alguém tiver algum comentário, deixa eu ler de novo o verso, né? E agora eu já saio da página. Não vou nem reler o verso. Vou dar um bom dia a todos que estão aqui. Bom dia, Murali, Manohara, Otávio, Daniel, Luiz Rocha e Sanatana Dharma, meu grande amigo. Estamos todos com saudade, Sanatana. Então, estar em Maya é não ver Krishna em tudo. Exatamente, Marcelo. Segundo o próprio Krishna, ele fala para o Sr. Brahma isso. Saiba que aquilo que parece ter uma existência separada de mim, isso é denominado Maya. Então, se você está vendo as coisas separadas de Krishna, você está em Maya. Se você está vendo Krishna em tudo, pronto, isso é consciência de Krishna, né? Consciência de Krishna é justamente isso. Muito bem, Marcelo. Essa é uma das definições de Maya, né? Tá bom, pessoal? Então, não percam a partir de amanhã o capítulo 29 do terceiro canto, explicação do serviço devocional. É muito nectário todo esse trecho aqui, né, dessas instruções de Kapila Deva. Bem, então, mais uma vez agradeço aqui a companhia de todos, a presença, o tempo e a paciência. Peço perdão por qualquer falha, por qualquer ofensa. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Hare Krishna. Todas as glórias ao nosso querido mestre Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Valeu, pessoal. Ótimo dia a todos. Ótima sexta-feira. Hare Krishna.